Esta é a segunda de uma série de palestras sobre o método dos mínimos quadrados, com ênfase em covariâncias. Ela é apresentada por mim e baseada no livro Método dos Mínimos Quadrados com Formalismo Matricial e também algum conteúdo que aparece no blog aqui indicado. O conteúdo das palestras aparece nesta transparência. Esta segunda palestra, que está em negrito, em destaque, é sobre o desvio padrão e alguns exemplos práticos de ajuste de parâmetros. O desvio padrão e alguns exemplos de ajuste de parâmetros. Nos exemplos anteriores, no caso do peso da mãe da criança ou do lado do quadrado, todos os dados que apareciam entravam todos ponderados igualmente. Nenhum deles tinha um peso maior ou menor que os demais, né? Entretanto, em algumas situações, né, alguns dados que vão aparecer em um cálculo, uma estimativa de média, enfim, na estimativa de alguma grandeza, de algum parâmetro, né? Alguns dados são mais precisos do que outros, né? Vamos ver alguns exemplos. Combinar medidas com instrumentos diferentes. Por exemplo, uma medida feita com paquímetro, uma distância medida com paquímetro, ou medida com uma régua, né? São instrumentos diferentes, com qualidades e precisões diferentes, né? Podem levar a resultados, certamente levam a resultados com confiabilidade e precisão diferentes. Outro exemplo ainda é a medida de uma mesma grandeza usando técnicas diferentes. Por exemplo, nós podemos medir a aceleração da gravidade em um experimento com queda livre, deixando um objeto cair no vácuo, né, e medindo o tempo de queda ou a velocidade ao longo do percurso. Outra maneira de medir a aceleração da gravidade é observando a oscilação de um pêndulo, uma vez que o período de um pêndulo depende, entre outros parâmetros, da aceleração da gravidade. Então, medidas de uma mesma grandeza, com técnicas diferentes, podem levar a resultados com precisões diferentes. Medidas feitas por pessoas com habilidades diferentes, quer dizer, uma mesma medida feita, por exemplo, de um comprimento, né, feita por crianças usando uma régua escolar ou por adultos usando também uma régua escolar, a habilidade das pessoas, né, por serem diferentes, pode levar a resultados também com precisões diferentes. Seja por qualquer uma dessas razões ou de outras razões, né, os dados que surgem no experimento podem ter precisões diferentes. E, claro, um dado mais preciso deve entrar em uma estimativa, em um cálculo, né, de uma forma com peso maior, dar mais peso para aqueles dados que são mais precisos. Então, vamos ver como que a gente pode ponderar, ou a gente deve ponderar os dados, né, a partir de medidas equivalentes. Suponham, por exemplo, que a gente tenha três dados, x1, x2 e x3, né, correspondendo a uma mesma grandeza física, e foram feitos com mesmos procedimentos, mesmos equipamentos, experimentadores igualmente habilidosos, condições externas equivalentes, etc. Os três dados, x1, x2 e x3, né, são absolutamente equivalentes. O melhor resultado a ser usado, e nós vamos ver que o método dos mínimos quadrados justifica essa expressão que eu usei, o melhor resultado, né? O melhor resultado é uma média simples dos três dados. Afinal das contas, nenhum deles é melhor ou pior que os demais. Então, o resultado a ser adotado é uma média simples dos três dados. Como eu disse,
o método dos mínimos quadrados vai mostrar que essa realmente é a melhor estimativa, né? Mas isso posteriormente. Bom, vamos continuar com esse exemplo ainda e examinando agora o que aconteceria se dois dos dados, por exemplo, x2 e x3, tenham sido combinados em uma média, né, separadamente. Então, x barra 23 é a média de x2 e x3. Né? E não sabemos mais qual é o valor de x2 nem qual é o valor de x3. Sabemos apenas o valor de x23, né? E sabemos que ele foi calculado a partir da média de dois dados. Né? Como combinar esse valor x23 com x1? Vejam, x1, x2, x3 têm a mesma precisão, são dados igualmente confiáveis. Agora, x2 e x3, quando se extraiu a média deles, nesse x23, né, esse dado foi estimado a partir de dois outros. Portanto, é possível que a precisão dele seja diferente, como de fato é e como a gente vai verificar. Então, como, levando em conta esse aspecto, combinar o x23 com x1 para estimar o valor final, né? Nós já sabemos que o resultado correto tem que levar a uma média simples de x1, x2, x3. Como x2 foi calculado usando dois dados, é razoável supor que ele tenha peso 2 numa média com x1. Ou seja, a maneira correta de calcular é dar um peso duas vezes maior para x23 em relação a x1 e fazer uma média ponderada, né? Essa média ponderada seria isso aí, a média combinada dos três, né? x1 e também a média de x2 e x3 é x1 mais 2 vezes x23 sobre 3, é uma média ponderada, e levando em conta que x23 é, por sua vez, x2 mais x3 sobre 2, é fácil mostrar que, de fato, essa ponderação, que deu peso 2 para a grandeza x23, uma vez que ele é a média de dois dados equivalentes, né, leva ao mesmo resultado. Ou seja, essa média ponderada é exatamente igual à média simples entre x1, x2 e x3. Ou seja, aparentemente, a forma correta de ponderar é exatamente essa que nós usamos, dar um peso duas vezes maior para esse dado que foi calculado a partir da média de dois outros. Esses aspectos vão ficar bastante claros quando a gente examinar o método dos mínimos quadrados. O que o método dos mínimos quadrados nos ensina sobre médias. O peso, aquele peso 2, ele deve refletir a precisão de um dado. No caso do exemplo dado, o peso era 2 porque simplesmente o dado que nós chamamos de x23 era uma média de dois dados equivalentes, né? Numa maneira geral, o peso no cálculo de uma estimativa, de uma média ou de um ajuste de parâmetros é proporcional ao inverso da variância. Então aqui a gente introduziu dois fatos, a definição de variância, que é esse sigma ao quadrado, e a afirmação de que o peso é proporcional ao inverso da variância. A variância, o sigma quadrado, é o desvio padrão ao quadrado, né? E sigma é o símbolo que nós vamos usar para o desvio padrão. Mas, de qualquer forma, o essencial no que está dito aqui, no que está escrito aqui, é que o peso é inversamente proporcional à variância, né? E, novamente, isso não é arbitrário e o método dos mínimos quadrados mostra que é o melhor que nós podemos fazer. Essa ponderação, desde que a variância seja conhecida e seja finita, né, é a melhor coisa que a gente pode fazer numa situação usual também ficará claro mais para frente, é
usar o peso igual ao inverso da variância. O desvio padrão é uma medida de quanto um dado flutua em torno do valor verdadeiro, e certamente desconhecido, da grandeza medida. Note o que foi afirmado. Sigma é uma medida de quanto um dado, um valor, flutua ao se fazer uma medida, ao fazer uma observação, em torno do valor verdadeiro. Ou seja, nós estamos pressupondo que a grandeza medida tenha um valor verdadeiro e desconhecido. E o processo de medida vai dar origem a um resultado experimental, a dados experimentais, que vão estar mais ou menos perto desse valor verdadeiro. Se o desvio padrão for grande, essa dispersão dos possíveis dados é grande. Se o desvio padrão for pequeno, a dispersão é pequena. Como exemplo concreto, né, uma regra escolar comum, dessas que nós temos em casa ou na mochila, né, o desvio padrão de medidas feitas com réguas comuns de objetos que estão mais ou menos, cujo tamanho é mais ou menos equivalente à metade da régua, né? Isso não vale nem no comecinho, nem no fim da régua, de uma régua de 30 centímetros, mas para um objeto da ordem de uns 15, 20 centímetros, o desvio padrão de uma régua é da ordem de 0,3 milímetros. Ou seja, se nós pegarmos um objeto com bordas bem definidas e medirmos esse objeto com várias réguas dessas comuns que nós temos em casa, no escritório, na mochila, a gente vai ver que os resultados flutuam em torno de algum valor com uma dispersão que nós vamos definir como calcular, com uma dispersão da ordem de 0,3 milímetros. Se o objeto for medido com um paquímetro, então a precisão é bem diferente, é 0,05 milímetros, aproximadamente é 1/20 do milímetro. Então, paquímetros têm uma precisão melhor do que réguas, né? E o desvio padrão típico é da ordem de 0,05 milímetros, 5 centésimos de milímetros. Isso é uma experiência que a gente pode fazer facilmente, é só pegar um objeto, né, 10 centímetros, talvez para um paquímetro, 12, 15 centímetros, por exemplo, e medir com vários paquímetros, né, e pessoas diferentes também, porque um dos fatores de incerteza é a própria operação do instrumento, né, e também paralaxe na leitura ali dos risquinhos do paquímetro, da régua, né? Então, pessoas diferentes, usando réguas diferentes, né? De origem diferente, mas de igual qualidade, ou paquímetros diferentes, mas de igual qualidade, medindo um mesmo objeto, vai encontrar resultados cujos desvios padrões estão nessa ordem, 0,3 milímetros para régua, 0,05 milímetros para paquímetro. Como saber o valor do desvio padrão de uma medida? Bom, primeiro, uma observação necessária: nós vamos usar a palavra erro apenas para a diferença entre o valor experimental e o valor verdadeiro de uma grandeza. Portanto, o erro, assim como o valor verdadeiro, é desconhecido. Então, para aquela dispersão referida, para quão preciso é uma medida ou quão dispersos estão os dados em torno do valor verdadeiro e desconhecido, vamos usar ou chamar essa variável, essa grandeza que caracteriza o experimento, de desvio padrão. Bom, como conhecer o desvio padrão de uma medida?
Tem algumas maneiras possíveis. Tá? Uma delas é que o próprio fabricante do equipamento pode informar isso aí. Em alguns equipamentos, os manuais indicam qual é a faixa de tolerância ou o intervalo de 95% de confiabilidade, algumas informações a partir das quais é possível estimar o desvio padrão de leitura de uso, né, daquele equipamento em questão. Outra maneira também bastante prática é fazer várias medidas de uma mesma grandeza usando aquele equipamento e, a partir da dispersão desses resultados, estimar o desvio padrão. Outra maneira ainda é estudar as propriedades físicas do processo. Por exemplo, num decaimento radiativo, quando o número de eventos observados é bastante grande, suficientemente grande, podemos estimar o desvio padrão como sendo a raiz quadrada do número observado de eventos. Por exemplo, se durante um certo intervalo de tempo observarmos 900 eventos cuja característica é típica do decaimento radioativo, né? Ou seja, que obedecem a distribuições de Poisson, então a estimativa do desvio padrão desse valor é igual à raiz quadrada do próprio valor. Por exemplo, 900, a raiz quadrada de 900 é 30, então, ao observarmos 900 eventos do tipo de eventos que obedecem à distribuição de Poisson, uma estimativa para o desvio padrão é 30, que é a raiz quadrada de 900. Outra maneira é a partir de conhecimento anterior, quer dizer, o mesmo equipamento ele é usado múltiplas vezes em uma certa situação e, posteriormente, ele é usado em uma nova situação. Se nada mudou significativamente da anterior para a nova situação, o desvio padrão continua sendo o mesmo. Estimando o desvio padrão. Uma forma usual, bastante frequente, para estimar o desvio padrão é a partir de medidas independentes de uma mesma grandeza. Por exemplo, o resultado da medida é x1, x2, etc., xn, n valores diferentes correspondentes a medidas de uma mesma grandeza. Esses valores, eles permitem estimar o desvio padrão desse instrumento, desse procedimento experimental, desse arranjo experimental. Essa expressão à direita, sigma ao quadrado, que é a variância, é aproximadamente igual a 1 por n menos 1, onde n é o número de dados, da soma de xi menos x médio ao quadrado, onde x médio é a média simples dos dados. Essa estimativa pressupõe que todos os dados, x1, x2, etc., xn, tenham o mesmo desvio padrão sigma. E essa estimativa é uma estimativa para esse desvio padrão. Essa estimativa é tão melhor quanto maior for a quantidade de dados disponíveis. Para se ter apenas uma visão pictórica disso aí, a figura corresponde ao histograma de vários dados correspondentes a medidas de uma mesma grandeza, né? E dá uma ideia da dispersão, quer dizer, o desvio padrão é uma estimativa da dispersão dos dados. É importante observar, isso é uma observação adicional, mas importante, que há grandezas, há processos de medida, grandezas, cuja flutuação leva a um desvio padrão infinito, e isso não é muito raro. Então, embora os dados pareçam dispersos em uma região finita, quando nós fazemos a conta, o resultado é evidentemente finito, de fato, o valor verdadeiro do desvio padrão é infinito.
Na transparência anterior, foi feita referência à estimativa do desvio padrão a partir da dispersão de uma série de dados. Aquele desvio padrão é uma estimativa, aquela maneira de estimar o desvio padrão corresponde ao desvio padrão da série ou desvio padrão de cada um dos dados, ou seja, cada um daqueles dados ele flutua em torno do valor verdadeiro da grandeza com um desvio padrão estimado por aquela expressão. Quando, entretanto, usamos a média de vários dados independentes, dados estatisticamente independentes, né, o desvio padrão desta média é igual ao desvio padrão da série, ou o desvio padrão de cada dado, dividido pela raiz quadrada do número de dados. Então, notem, se nós usamos a média, o desvio padrão desse valor é o desvio padrão da série dividido por raiz de n. Se nós usamos um dado apenas, o desvio padrão é aquele valor estimado ou conhecido, né? E se tiramos a média apenas de, temos vários dados, mas usamos a média apenas de 2, por exemplo, o desvio padrão da média desses 2 é o desvio padrão da série dividido por raiz quadrada de 2. Uma terceira observação, e repetindo o que foi dito, quando estamos trabalhando numa situação de eventos contáveis, como o número de decaimentos de uma fonte radioativa, que obedece a uma distribuição de Poisson, né, a gente tem uma forma de estimar o desvio padrão bastante adequada, que é essa que aparece nesta última linha. A variância, o sigma ao quadrado, ou seja, o quadrado do desvio padrão, é aproximadamente igual à raiz quadrada, o desvio padrão é aproximadamente igual à raiz quadrada do número observado de eventos, ou a variância é igual aproximadamente ao próprio número observado de eventos. Essa estimativa é válida desde que o número observado de eventos seja suficientemente grande, e para fins práticos, suficientemente grande pode significar alguma coisa maior do que 20 ou 30 ou 40, dependendo da precisão final que nós pretendemos obter. No que segue, nós vamos nos restringir ao caso em que os parâmetros a serem ajustados dependem linearmente dos dados experimentais. Da mesma forma, os dados experimentais estão linearmente relacionados com os parâmetros que nós queremos conhecer. Vamos também supor que os desvios padrões são conhecidos. Esse é um ponto importante, quer dizer, o desvio padrão necessariamente precisa ser conhecido, ou temos uma excelente estimativa dele para que o método dos mínimos quadrados seja usado da forma mais correta, da forma mais ortodoxa. Abrir mão dessas limitações tem consequências importantes, quer dizer, as estimativas não serão as melhores no sentido que o método dos mínimos quadrados oferece as melhores estimativas, né? Pode haver tendenciosidade e alguns outros problemas. Já fizemos anteriormente alguns exemplos de aplicação do método dos mínimos quadrados. Vamos fazer mais alguns exemplos. Neste caso, o consumo de combustíveis em litros por quilômetro em duas diferentes situações. E os desvios padrões, neste caso, todos iguais a 1, para simplificar o problema. Aqui está uma tabela com a distância percorrida em quilômetros na cidade e na estrada, e o consumo de combustível nesses diferentes percursos. Por exemplo, numa primeira situação, foram rodados 100 quilômetros na cidade, 200 quilômetros na estrada, e o consumo foi de 28 litros. Numa segunda situação, esse veículo rodou 300 km da cidade, 100 km na estrada, e o consumo foi de 43 litros. E uma terceira vez,
400 km na cidade, nada na estrada, e o consumo foi de 49 litros. A partir dessas informações, estimar o consumo de combustível em litros por quilômetro nas duas situações diferentes, cidade e estrada. Bom, vamos dar continuidade e ver as equações que vamos precisar resolver. A equação do método dos mínimos quadrados. A equação do método dos mínimos quadrados é sempre uma equação cujo objetivo é minimizar o valor dessa grandeza Q, que no caso depende do gasto de combustíveis na cidade, GC, e gasto de combustível na estrada, GE, né, a partir dos dados experimentais. Por exemplo, a primeira rodada do veículo foi de 100 km na cidade, 200 km na estrada e o consumo de 28 litros. Então, o primeiro termo é 100 vezes GC, que seria o consumo na cidade, mais 200 vezes o gasto de combustível na estrada, sempre em litros por quilômetro, né, e menos 28 elevado ao quadrado. O segundo resultado indicava um consumo de 43 litros, numa situação em que o veículo rodou 300 km na cidade e 100 km na estrada. E a terceira situação, o veículo rodou apenas 400 km na cidade e consumiu 49 litros. Então aí está a equação, uma função que depende de GC e GE, os gastos de combustível na cidade e na estrada, respectivamente, e o nosso objetivo é minimizar essa grandeza. Como foi dito, estamos pressupondo que todos os desvios padrões são iguais a 1, né? Então todos os três dados experimentais entram com igual peso. Derivando essa equação Q em relação a GC e GE e igualando a zero, a gente obtém duas equações. E essas equações são essas que aparecem aqui. Esse GC com um tio em cima e GE com um tio em cima é exatamente a indicação dos valores estimados do gasto na cidade e na estrada. Na equação anterior, acima, aquela que aparece o Q de GC e GE, essas grandezas GC e GE são variáveis em relação às quais nós derivamos. Neste caso aqui, quando essas derivadas forem igualadas a zero, esse GE e GC com o tio em cima corresponde a valores numéricos, né, que são soluções dessas duas equações. Então, a solução nesse caso é que o gasto de consumo na cidade corresponde a 0,12 litros por quilômetro e na estrada 0,077 litros por quilômetro. Talvez como uma coisa prática, vale a pena a gente observar que não é necessário rodar apenas na estrada ou apenas na cidade e medir o consumo de combustível para estimar o gasto ou a eficiência de um veículo. A gente pode medir diferentes valores, rodou um pouco na estrada, um tanto na cidade, depois rodou uma outra quantidade na cidade, outra quantidade na estrada, e a gente sempre cai num sistema de equações que a gente consegue resolver. O segundo exemplo é ajuste de parâmetros de uma função. Como dito lá no início, o método dos mínimos quadrados não é exatamente um método para ajustar funções. Ele é um método geral para ajustar parâmetros. E aquela coisa vulgarmente chamada de ajuste de função, na verdade é o ajuste de parâmetros que aparecem em certas funções. Então aqui está um primeiro exemplo de ajuste de parâmetros que aparecem em certas funções. Notem que nos exemplos anteriores, em nenhum caso existia exatamente uma função de uma variável. Eram parâmetros que apareciam nas equações de forma geral, de forma genérica, nada específico.
Agora, neste caso, as variáveis estão relacionadas, as variáveis x e y estão relacionadas por uma forma funcional e os parâmetros a e b que nós queremos ajustar aparecem nessa função. Aqui está uma coleção de dados, né? X, menos 1, 0, 1 e 3, e para cada um desses valores, o valor medido de Y, 3,9, menos 1,6, 1,4 e menos 15. E esses são os dados experimentais. Os Y são os dados experimentais e, como no caso anterior, vamos supor que todos eles tenham o mesmo desvio padrão e esse desvio padrão seja igual a 1 em todos os casos. A grandeza que nós precisamos minimizar, o Q de AB, A e B são os dois parâmetros, é essa expressão aqui embaixo. Nós precisamos procurar valores dos parâmetros A e B que minimizam essa soma quadrática, onde a soma se estende pelos 4 valores experimentais. Sendo um pouco repetitivo, mas vale a pena observar que as incertezas ou os desvios padrões correspondem apenas às medidas de Y, não de X. Pois bem, repetindo a equação Q de AB anterior, que é a somatória entre as diferenças dos dados experimentais Y e I e dos valores calculados em função de A e B, que aparecem aí, AXI quadrado e BXI ao cubo. Essas somas quadráticas devem ser minimizadas em relação a A e a B. Derivando em relação a ao parâmetro A e igualando a zero, e já que é igualado a zero, vamos chamar de atil e betil, que agora eles não são mais variáveis, são os valores que solucionam as duas equações que vão aparecer. Então, essa primeira equação, que é derivada em relação a a segunda equação será derivada em relação a B. Os termos que aparecem aí são aquele 2 fora da somatória por causa do expoente do parênteses, o menos por causa da derivada do argumento, menos AXI quadrado, então quando derivou em relação a A aparece o sinal menos, e o XI quadrado fora do parênteses dessa equação de baixo, essa última equação, e isso tudo é igual a zero. Notem que aí vai dar origem a uma equação em termos de atil e betil. Vamos detalhar essa equação fazendo a distribuição do x quadrado e rearranjando os termos. Então aqui nós temos atil, que multiplica x quadrado uma vez, e o x quadrado de novo, aquele que estava fora do parênteses acima. Betil, que multiplica xi ao quadrado e xi ao cubo, e do outro lado o termo yi xi quadrado. Evidentemente, x quadrado vezes x quadrado é xi à quarta, x quadrado vezes xi ao cubo é xi à quinta, mas vamos deixar dessa forma apenas para explicitar uma característica que pode ser útil ou ajudar a lembrar a forma das equações. Dito de outra forma, esse xi quadrado que aparece na primeira somatória, correspondente a atil, tem origem no x quadrado do atil e no x quadrado da derivada em relação a atil. O xi ao cubo e o xi quadrado que aparecem na somatória multiplicada pelo betil tem origem, o xi ao cubo no caso, do fator que multiplica b, o xi quadrado da derivada em relação a a. Bom, a seguir as derivadas em relação a b, né, e a gente cai nessas duas equações. Atil x quadrado, betil x quadrado x ao cubo, e do lado direito da primeira equação x quadrado yi.
Na equação de baixo aparece o xi ao cubo, xi quadrado dentro da primeira somatória, o xi ao cubo da segunda somatória, aqui multiplica betil, e o xi ao cubo yi da somatória ao lado direito. Isso dá origem, com os valores numéricos, a duas equações cujas soluções são atil igual a 2,6 e betil igual a menos 1,4. Nós vamos voltar a examinar a estrutura daquelas duas somatórias, o xi quadrado, xi ao quadrado, xi ao cubo, xi ao cubo. Mas antes disso, vamos só fazer o gráfico da função com os parâmetros ajustados. Então lembra, aquela função era ax quadrado mais bx ao cubo, os valores de a e b ajustados que apareceram na transparência anterior, e aqui está a curva contínua, a função ajustada, e essas coisas circulares, ou de uma forma de uma estrela, um asterisco, são os 4 pontos experimentais usados para proceder ao ajuste. Então aí está o resultado do ajuste dos parâmetros da função. Mas vamos voltar à forma daquelas somatórias. Aquelas duas somatórias, que correspondiam a derivadas em relação a A e a B, calculadas no ponto atil e betil, reaparecem aqui. Atil vezes xi quadrado mais betil xi quadrado ao cubo igual a um produto de yi por xi quadrado. Na linha seguinte, as somatórias são: aqui multiplica atil, xi cubo, xi quadrado, aqui multiplica betil, xi ao cubo, e aqui multiplica yi, xi ao cubo. Vejam, esses termos dentro das somatórias, eles têm uma origem que é mais ou menos fácil de localizar. A função ajustada, a função cujos parâmetros eram ajustados, é ax quadrado mais bx ao cubo. Então, por exemplo, o primeiro termo da somatória aparece na equação acima, atil vezes xi quadrado, e betil vezes xi quadrado, xi ao cubo. Ora, dos termos que multiplicam atil, xi quadrado tem a seguinte origem. Um deles é o próprio x que multiplica o a quadrado, da equação aqui de baixo. O outro é da derivada em relação a a, que também é x quadrado. Então, no termo que multiplica atil, aparece duas vezes o fator dependente de x que multiplica o parâmetro a. No termo em que aparece betil, aparece uma vez o termo que multiplica o b da equação, que é x ao cubo, então aparece xi ao cubo, e o termo que aparece, que multiplica o a, que é o xi quadrado, que corresponde à derivada daquela grandeza q, daquela função q, em relação ao a. Então aqui aparece o xi quadrado. E no lado direito da primeira equação, o yi vezes xi quadrado, onde xi quadrado tem origem na derivada do fator q em relação a a. Na equação de baixo, a segunda equação dessa transparência, é a mesma situação, onde multiplicando o a aparece uma vez xi quadrado, que é o próprio fator que multiplica a, e uma vez xi ao cubo, que corresponde à derivada de q em relação a b e dá origem a esse xi ao cubo. E assim por diante os outros termos. Vamos ver isso explicitamente aqui embaixo novamente, né? Repetindo as duas equações, e aqui estão os termos em azul, com o círculo azul, os fatores que multiplicam a, então eles aparecem no atil duas vezes, uma vez por causa do próprio atil e uma vez por causa da derivada em relação a a. No B aparece uma vez, que é a derivada em círculo azul, o xi quadrado, que é a derivada em relação a a.
E do lado direito, múltiplo da primeira equação, o xi quadrado vezes o yi, onde esse xi quadrado corresponde à derivada em relação a A. Os termos com o círculo vermelho correspondem ao B. A última equação, essa de baixo, a mais de baixo da transparência, é o ATIL, que multiplica xi ao cubo, círculo vermelho, que é a derivada em relação a B. Xi quadrado, que é o próprio termo que multiplica A. No segundo termo é BTIL, que multiplica xi ao cubo, vezes xi ao cubo novamente. As duas vezes, um é por causa do termo que multiplica o B, o outro é por causa do termo que corresponde à derivada do argumento em relação a B. E do lado direito, novamente, o xi ao cubo. Então, essas equações do método dos mínimos quadrados, elas têm uma estrutura que é mais ou menos fácil de lembrar. Os vários parâmetros aparecem multiplicando os valores numéricos. Lembrem que x corresponde a valores numéricos conhecidos sem erro com essa estrutura. Na próxima transparência, nós vamos examinar isso de uma forma mais geral. Notem que este caso aqui é o caso em que os parâmetros A e B aparecem em uma função. Nos exemplos anteriores, em que não havia função, por exemplo, os consumos de combustível na cidade, na estrada, e os lados de um quadrado, ou perímetro, ou área do quadrado, e o caso do peso de mãe e filho, no caso do primeiro exemplo, não havia exatamente uma função. Mas, de qualquer forma, a estrutura continua sendo a mesma. Vão aparecer, multiplicando cada um dos parâmetros, somatórias, onde os termos que aparecem dependem da estrutura do problema, de como o problema está estruturado, quer dizer, qual o dado experimental. Então, seriam as distâncias percorridas, por exemplo, no caso do consumo, né, o que a balança marcou, no caso de peso de criança e mãe, e assim por diante. Aqui estão as duas últimas equações da transparência anterior. Vamos reescrever essas duas equações de uma forma matricial, que é essa equação aqui de baixo. É uma matriz quadrada, onde o primeiro elemento é a soma de xi quadrado, o segundo elemento da primeira linha, soma de xi quadrado, xi ao cubo, etc. Essa matriz quadrada é multiplicada por um vetor coluna, ATIL, BTIL, e o resultado é um novo vetor coluna, soma de xi quadrado vezes yi, e soma de xi ao cubo vezes yi, como os termos superior e inferior desse vetor coluna. O produto, aplicando a regra de multiplicação de matrizes, o produto dessa primeira linha pelo vetor coluna ATIL, BTIL, dá o lado esquerdo daquela equação acima, da primeira das duas equações acima. ATIL, que multiplica a somatória de xi quadrado, mais BTIL, que multiplica a somatória de xi quadrado, xi ao cubo, e o resultado dessa multiplicação é o elemento superior dessa matriz do lado direito, ou desse vetor coluna do lado direito, que é exatamente o termo à direita da equação acima, mais acima dessa transparência. A mesma coisa com a linha de baixo da matriz quadrada, multiplicando a linha de baixo da matriz quadrada pelo vetor ATIL, BTIL, a gente vai obter o elemento inferior do vetor à direita, soma de xi quadrado, yi, que corresponde à segunda das duas equações acima. Ou seja, em lugar de escrever as equações da forma usual, a forma matricial acaba sendo mais conveniente para vários fins.
transparência, né, vai explorar um pouco mais isso. Suponha que uma grandeza experimental y tenha sido medida e essa grandeza dependa de parâmetros A0, B0, C0, desconhecidos evidentemente, e F, G e H, etc., são valores numéricos conhecidos. Então, por exemplo, no caso anterior, os F, G, H eram aqueles xi quadrado, xi ao cubo, por exemplo, F e G, e o H e os demais não existiriam, seriam nulos. No caso do consumo do veículo, o A0 e B0 correspondiam ao gasto em litros por quilômetro na cidade, na estrada, e F e G eram as distâncias percorridas, e Y era o consumo total de combustível. Então, sempre que o problema que nós vamos resolver tem uma relação linear entre o dado experimental, ou seja, Y, e os parâmetros A0, B0, C0, etc., né, a gente sempre pode escrever daquela forma matricial da transparência anterior. F, G, H, etc., são valores numéricos conhecidos sem erro. A0, B0, C0 são os valores dos parâmetros que nós gostaríamos de conhecer, os valores verdadeiros e desconhecidos, e vamos descobrir valores que, substituídos nesse lugar desses parâmetros, minimizem aquela diferença entre o dado experimental, Y, e o valor da grandeza calculada em termos dos parâmetros. Aqui está, Q de A, B, C, etc., é a soma de YI menos A vezes FI menos B vezes GI menos C vezes HI, etc., onde A, B, C, agora não mais A0, B0 e C0, que a gente reservou para os valores verdadeiros, mas sim A, B e C, que são grandezas que nós vamos variar para descobrir quais valores minimizam o quê. E isso vai ser feito por uma derivada. Fi e GI, valores conhecidos, e o que aparece de novo aqui no numerador é a variância do dado YI. Sigma I quadrado é a variância do dado YI. Então vejam só, qual é a estrutura que nós vamos obter. No caso anterior, no exemplo anterior do ajuste dos parâmetros de uma função, era aquela história que aparecia multiplicando cada um dos parâmetros, termos que multiplicavam ele diretamente ou a derivada do argumento em relação ao outro parâmetro. Então vejam só essa forma matricial de escrever a equação. Vejam só, a primeira linha, Fi quadrado sobre sigma I quadrado, fazendo a regra de multiplicação de matrizes, ela será multiplicada pelo atil do vetor à direita. O FI por sigma I quadrado, que é o segundo elemento da primeira linha da matriz quadrada que aparece aí, vai multiplicar o betil. O terceiro termo vai multiplicar o cetil e assim por diante. Então vejam a estrutura dessa primeira linha da matriz quadrada. Multiplicando o atil, aparece duas vezes o FI. Uma vez porque ele multiplica o próprio atil. Uma segunda vez, nessa somatória soma de FI quadrado, a segunda vez porque ele é o que aparece fora do parênteses quando o argumento é derivado em relação a A. Aparece novamente o FI. O segundo termo da primeira linha aparece o GI, que é o que multiplica o B, e também o FI, que é o que multiplica o A por causa da derivada em relação a A. Ou seja, a primeira linha tem sempre, em todos os termos,
o FI porque corresponde à derivada em relação a A. E depois o FI, GI, HI, segundo se aquela coluna corresponde ao parâmetro A, B, C, etc. A segunda linha, a mesma coisa. O termo GI aparece em todos os elementos da segunda linha, porque corresponde à derivada do argumento da somatória acima em relação à derivada do Q em relação a B. Então aparece o GI em todos os termos da segunda linha da matriz quadrada. E, além do GI, vai aparecer na primeira coluna o termo que multiplica o A, que é o FI. Na segunda coluna, o termo que multiplica o B, que é o GI novamente. Na terceira coluna, o termo que multiplica o C, que é o HI. E do lado esquerdo aparecem os produtos de YI vezes FI, ou seja, esse FI tem origem na derivada em relação a A. No segundo termo, no vetor da esquerda, aparece o YI vezes o GI. O GI é a derivada, corresponde à derivada em relação a B, e assim por diante. Um cuidado importante que nós devemos ter em experimentos de geral, em obtenção de dados, é que o resultado seja não tendencioso, que não haja tendenciosidade nas medidas. Vamos ver o que exatamente é isso, mas antes devo dizer que isso não está diretamente relacionado ao método dos mínimos quadrados, mas é muito importante porque, com frequência, ele é causa de erros importantes. Vamos dar um exemplo de não tendenciosidade. Suponha que o tempo verdadeiro e desconhecido decorrido entre dois eventos seja, por exemplo, t. Suponha que haja um aparelho para medir esse tempo decorrido que seja não tendencioso e que meça os valores abaixo com as probabilidades indicadas. Por exemplo, ele pode medir o tempo t menos 5 segundos com probabilidade de 25%. T, exatamente o valor t, com probabilidade de 50%. E t mais 5 segundos com probabilidade de 25%. Evidentemente, quando nós obtemos um valor, um resultado, um valor experimental, nós não sabemos em qual dos três casos que estamos. A gente sabe apenas que a probabilidade de estar em cada um deles, essas probabilidades indicadas na tabela, e tudo que temos na mão é um valor experimental. Entretanto, vejam o seguinte, esse medidor de tempo é não tendencioso, porque embora ele possa errar para menos, indicando t menos 5 segundos, ou para mais, indicando t mais 5 segundos, ou não errar nada, indicando o próprio tempo t, né? Em média, ele estará indicando o valor verdadeiro do tempo. Nós não sabemos o valor de t, mas sabemos que, em média, o medidor fornece o valor verdadeiro e desconhecido t, pois o valor esperado da medida é uma média ponderada dos três valores possíveis com os pesos correspondentes àqueles que apareceram na tabela anterior. T menos 5 vezes 25%, vezes 0,25%, t vezes 0,5 e t mais 5 vezes 0,25. O resultado dessa conta é exatamente o tempo t. Ou seja, insistindo, um equipamento e um procedimento de medida que leva aqueles três possíveis resultados, t menos 5, t e t mais 5, com essas probabilidades, é não tendencioso. Nós não sabemos, claro, aquele dado, se ele está certo, errado, superestimado, subestimado. Mas a gente sabe que esse método, esse procedimento, leva a
o valor esperado igual exatamente ao valor verdadeiro. Uma questão importante é que se o tempo medido não for muito diferente de 5 segundos, ou melhor, ele for até menor do que 5 segundos, é possível que alguns valores sejam negativos. Ou seja, o tempo decorrido entre dois eventos ser negativo, quer dizer, o segundo evento ter ocorrido antes do primeiro, o que é um resultado não aceitável fisicamente. Por exemplo, se um for a causa e o outro efeito, não é aceitável que o efeito anteceda a causa. Então, parece que é um resultado não físico. De fato, é um resultado não físico. O efeito não pode anteceder a causa, né? Entretanto, para manter a característica não tendenciosa do equipamento, mesmo que um dado seja inconsistente fisicamente, ele deve ser preservado, pois de forma diferente ele levaria a um resultado tendencioso, um procedimento tendencioso. Vamos ver em seguida, mais adiante, um outro exemplo desse tipo. Mas note que esse equipamento citado, com aquelas 3 probabilidades de subestimar, superestimar e acertar o valor da grandeza medida, ele é não tendencioso para T, mas ele é tendencioso para o inverso do tempo. Por exemplo, esse tempo pode ser o tempo decorrido entre dois eventos, e o inverso do tempo ser, por exemplo, uma grandeza interessante para algum problema físico, ser a taxa de ocorrência desse evento. Olhe essa conta. Esse equipamento, esse procedimento, esse equipamento é tendencioso para o inverso do tempo. Porque simplesmente a média ponderada desses 3 resultados possíveis, 1 por t menos 5, com 25%, 1 por t com 50% e 1 por t mais 1 com 25%, é diferente de 1 sobre t. Ou seja, esse equipamento é não tendencioso para a medida do tempo, mas tendencioso para a medida do inverso do tempo. Vamos ver outro exemplo de tendenciosidade ou de não tendenciosidade, que é a medida da massa de um líquido dentro de um recipiente. Aqui vai aparecer em seguida 10 resultados não tendenciosos da massa do líquido no recipiente e do recipiente vazio. Então a medida foi repetida. Primeiro mediu-se a massa do líquido dentro do recipiente e, em seguida, em cada um dos 10 casos, o recipiente vazio. A diferença entre os dois valores são os dados correspondentes à massa apenas do líquido. Aí estão os 10 resultados. Por exemplo, o primeiro resultado, o líquido mais o recipiente deu 2,56 gramas, apenas o recipiente deu 1,41 gramas, e a diferença, 1,15 grama, corresponde à massa do líquido. E aí estão os vários casos. Em alguns casos, esses 2 anotados em vermelho, o que ocorre por causa da flutuação estatística do procedimento de medida, a massa apenas do recipiente apareceu um valor maior do que a massa do recipiente com um líquido. Por exemplo, na segunda medida, a massa do recipiente mais o líquido deu 1,22 grama e apenas do recipiente 2,96 gramas, o que é claramente incompatível. A massa só do recipiente não poderia ser maior do que a massa do líquido mais o recipiente. Se a gente faz a diferença, dá um resultado de menos 1,74 grama para o líquido apenas. Veja, embora esse resultado seja evidentemente não físico, ele é necessário para preservar a característica estatística do resultado, ou seja, para preservar a não tendenciosidade do resultado. Se cada vez que isso acontecesse, a gente descartasse os dados, o resultado final seria um resultado tendencioso. Então, embora
o resultado seja não físico, a massa do todo não pode ser menor do que a massa da parte, ele é estatisticamente necessário, não deve ser descartado. Claro que tudo isso se o processo de medidas de massa sejam não tendenciosos. Se as medidas de massa não são tendenciosas, então as diferenças também não são. Nesse caso aqui, a média das diferenças, que também não é tendenciosa, resultou no valor 1,19 grama. Entretanto, se os dados não físicos, massas negativas, fossem descartados, a média seria tendenciosa. Esses valores negativos são não físicos, mas são estatisticamente necessários. Um breve resumo do que nós vimos nesta palestra. Um dos aspectos diretamente relacionados ao método dos mínimos quadrados diz respeito a uma forma adequada de escrever o problema do método dos mínimos quadrados no caso de uma situação desse tipo. O dado experimental y está relacionado a parâmetros A0, B0, C0, etc., e essa relação é intermediada por valores exatos conhecidos, f, g, h, etc. O problema é, a partir do conhecimento do dado experimental y e dos valores exatos f, g, etc., estimar valores para os parâmetros A0, B0, C0. A técnica é, como nos demais casos, minimizar essa grandeza Q de A, B, C, etc., a partir, em função dos valores possíveis de A, B e C. Procurar valores de A, B e C que minimizem essa relação. Isso é feito derivando-se Q em relação a cada uma desses parâmetros e igualando essas derivadas a zero. Alguns detalhes adicionais, se esse ponto é de máximo ou de mínimo, por exemplo, e também a questão do sigma ao quadrado, por enquanto não estão sendo abordados. Fazendo isso, nós caímos em uma equação matricial com essa estrutura. O vetor à esquerda é um vetor coluna, onde cada um dos termos é o produto do dado experimental yi pelo valor numérico do parâmetro correspondente, por exemplo, fi na primeira linha, gi na segunda, etc. F é o parâmetro correspondente, é o valor conhecido exatamente ligado ao parâmetro A0, G ao B0, etc. A matriz quadrada do lado direito tem em cada elemento o produto de fatores que multiplicam A, B, C, etc. Por exemplo, o elemento 1 é Fi vezes Fi, que corresponde aos termos que multiplicam A, ou o segundo termo é Fi vezes Gi, que é o termo que multiplica A pelo termo que multiplica B. O terceiro é F vezes H, o termo que multiplica A, que é F, o termo que multiplica C, e assim por diante. E, ao lado direito, o vetor coluna correspondente aos valores estimados. Como F, G, H, etc. são conhecidos, da mesma forma, os dados experimentais Y e I são conhecidos, e supondo também que os desvios padrões sigma e I sejam conhecidos, então é apenas uma questão de resolver um sistema de equações, que no caso é simplesmente multiplicar pela esquerda, pela inversa dessa matriz quadrada. Fazendo isso, nós obtemos os valores de A, B e C estimados. Nesta palestra, nós abordamos a questão da tendenciosidade, ou mais especificamente da não tendenciosidade, uma característica desejável e importante na realização de um experimento.
A tendenciosidade ela pode ter várias origens possíveis. As origens que nós discutimos aqui estavam relacionadas a um argumento bastante comum de dizer que o dado experimental, o resultado, é não físico. Por exemplo, o resultado de uma massa negativa, né? O que é correto. Entretanto, apesar de ser não físico, ele é estatisticamente necessário, pois, se for descartado com o argumento de ser não físico, o resultado será ou poderá ser tendencioso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que é muito importante. O cuidado de examinar os dados para ver se aquilo que está sendo feito, aquela decisão tomada, não está provocando uma tendenciosidade. Na próxima palestra, nós vamos abordar dois assuntos, né? Um deles é relacionado a variâncias e covariâncias, e, em particular, a propagação dessas grandezas, como que variâncias e covariâncias se propagam. Num certo sentido, isso é uma generalização da expressão usual de propagação de erros. Essa nossa discussão será mais geral, a propagação será feita incluindo não apenas as variâncias, mas também as covariâncias. E também a formulação matricial completa do método dos mínimos quadrados no caso linear.